Que é família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Adalberto Costa Júnior dispara contra Adão de Almeida após o ministro apresentar-se como o candidato favorito do MPLA para as eleições de 2027. E tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é o essencial, siga meu Instagram, meu TikTok, criem suas opiniões que isso ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos esses ladrões que andam a roubar o dinheiro público. E é basicamente isso. Então, sem mais delongas, sem mais curtoquetas, vamos aqui para a notícia, tá? Olha, como vocês sabem, recentemente o Adão de Almeida foi recebido na TPA. E isso, como é que fala? Causou vários debates na sociedade angolana. Como assim, J Privado? Sim, porque ele foi apresentar lá um pacote eleitoral, entre outros. E na visão dos opositores e da sociedade civil angolana, era merecedor de um contraditório. Quer dizer, era necessário um cidadão da oposição estar lá para bater de frente com Adão de Almeida. E com isso, hoje Adalberto Costa Júnior, a sua chegada na província do como é que fala, do Bengo, falou sobre a situação, comentando. Tá entendendo? Vamos lá ouvir aqui, por favor. Nós acompanhamos um ministro ir a semana passada à TPA explicar as iniciativas do governo, com as suas propostas para as eleições. Não seria normal, já que entraram duas propostas, que tivessem convidado também o outro que meteu as suas propostas? Não seria normal? Então entram duas propostas na Assembleia, mas a televisão que é paga com dinheiro público, que é nossa, de todos nós, só houve um. Está correto isto? Está bem assim? A propriedade pública é utilizada de forma partidária, exclusiva, está bem isto? É um péssimo serviço público que a TPA presta, um péssimo serviço público. Mas a culpa é do topo, é de quem orienta a partir de cima e não corrige estes erros. É de lá de cima. Mas eu não excluo os jornalistas. O jornalista deve ser um cidadão patriota. E o jornalista que é chefe, que tem responsabilidades, deve dizer não. Não deve só ficar encolhido para defender o seu emprego e o seu pão. Vocês que foram alvo da violência, se estivessem preocupados só com o seu pão, iam enfrentar os tiros e a violência? Iam enfrentar os tiros e a violência para se defenderem dos seus vossos interesses sozinhos? Não. Claramente não. Claramente não. Então, família, vocês ouviram? Essas foram as declarações de Adalberto Costa Júnior face a toda a situação, né, que está acontecendo. Agora, quem também veio a público falar sobre a situação, né, foi o Raul Diniz, que acusa o próprio ministro de nome Adão de Almeida de estar a apresentar-se como candidato favorito às eleições de 2027 por parte do MPLA, como cabeça de lista do MPLA. Sim, é assim que os cidadãos angolanos, o cidadão angolano viu a face do ministro do Estado da Casa Civil do MPLA na TPA. Isso é para sequer falar sobre a TPA, o lugar em que o ministro de Estado deu a sua pretérita entrevista enviesada e totalmente distorcida, sem realismo e sem verdade alguma. Tá entendendo, família? Fonte mais uma vez com o Lubicapa. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Adão de Almeida, totalmente alheio ao sofrimento dos angolanos, tentou vender um peixe com cheiro nauseabundo. O entrevistado parecia confuso, mas, com o amparo das camaradas da TPA, tentou demonstrar serenidade ao transmitir o ar da sua graça, apesar de desdizendo que foi documentalmente escrito no diploma legislativo da lei eleitoral, apresentada no plenário da Assembleia Nacional em que foi aprovada na generalidade. No documento apresentado pelo Executivo na AN, dizia que o eleitor após votar estaria obrigado a ficar 1000 metros de distância do local onde votou. Isso significa dizer que o eleitor terá de se locomover 1 quilómetro do local de onde vota. Ao responder a essa questão, o entrevistado respondeu manhosamente ao jornalista, perguntador treinado, que a atual lei diz que o eleitor só não pôde permanecer no recinto de votação após votar. Mas
A entrevista foi dada para esclarecer textualmente cada capítulo contestado da nova lei. Ao ministro faltou explicar o motivo do eleitor ficar a 1000 metros do local de votação. Essa derrapagem do ministro de João Lourenço não passou desapercebida aos telespectadores atentos e que de certo modo aguardavam expectantes a possíveis divergências antagónicas e a manobras que certamente aconteceriam durante a entrevista. E assim aconteceu. Durante a entrevista, ficou claro que Adão de Almeida é o criador, dono e feitor do novo pacote legislativo da lei eleitoral. Essa questão, dentre outras controvérsias defeituosas da nova lei, sinalizaram que Adão de Almeida usa abusivamente o pacote da lei eleitoral como material comprovadamente propagandista que poderá eventualmente mostrar ao presidente do MPLA que ele é o exponente máximo para ser indicado como putativo candidato à presidência da República. De facto, Adão de Almeida é um exímio malabarista, ensaísta e promotor da juridicidade criativa no MPLA de João Lourenço. Durante a entrevista, Adão de Almeida não se apresentou apenas como ministro de Estado-chefe da Casa Civil. Ele era o oportuno candidato, o homem que o MPLA precisa. Segundo o que ficou subentendido nas entrelinhas, o ministro deixou pistas de ser ele o candidato experiente, e com o domínio absoluto dos fundamentos do pacote da nova lei eleitoral, o ministro mostrou na prática que possui em mãos os mecanismos da projetada fraude eleitoral já em curso. No meu entender, Adão de Almeida deixou a dica que ele representa o que de melhor o MPLA possui para ludibriar e contornar a lei e assim legalizar o roubo das eleições em 2027. Pior de tudo, é verificar que o país está paralisado e impávido e sereno assistindo a banda impelista passar, cantando rumbas clamorosos de amor ao roubo do erário, ao sequestro da lei e da Constituição. Em suma, o ministro de Estado da Casa Civil está a ferro e fogo na campanha predestinada à indicação ao cargo de Presidente da República. Outros camaradas seus, como Manuel Homem e Mara Chiosa, estão igualmente na corrida, em busca do apoio dos Fão Todos, que em véspera do Tribunal da Relação impedir ilegalmente que a Ordem dos Advogados discutisse o mesmo pacote da lei eleitoral, Manuel Homem fez a sua fragilizada demonstração de força ao deixar-se filmar e fotografar junto aos blindados e carros de assalto, dentre outro material bélico, adquiridos pela Polícia Nacional para agredir e reprimir com violência o Pacífico. Povo indefeso. Por outro lado, a vice-presidente do MPLA, Mara Chiosa, não se deixou ficar por menos, de bacia com fuba na cabeça, passeou-se pela praça após outra infame representação, de vê-la empunhar um ferro de engomar elétrico ligado a um gerador, com a tábua de passar em posição, engomou, ou seja, passou a ferro, roupas farrapadas de gente que desconhece o mundo real em que Mara vive. A vice-presidente do MPLA pretendeu com isso enviar às multidões a mensagem que o MPLA está com o povo e em especial com as quinguilas. Tudo não passou de teatro saloio mal encenado com mentiras mal elaboradas à mistura. Tudo isso com o fito de levar ao engano o povo, que de si já se encontra demasiado fragilizado, porém esperto e ressabiado. Toda a fanfarra foi feita em nome da manutenção do poder pelo poder. Cabe agora aos angolanos neutralizar o viciado jogo de cartas marcadas, protagonizado pelo MPLA e seus parceiros internacionais e nacionais, sem esquecer o apoio certíssimo dos partidos satélites seus apaniguados. O cidadão atento notou um certo nervosismo e medo no rosto dos concorrentes apressados ao trono maior da República. Percebe-se que estão perdidos e sem norte, pois todos eles têm consciência que dependem única e exclusivamente da fraude. Não têm outra saída, nada mais nada existe que os salve. Apesar de todos eles saberem que ninguém mais em Angola aceita engolir outro roubo eleitoral, nenhum dos concorrentes ao cadeirão maior da República abre mão do roubo eleitoral. Essa é a única maneira de chegarem a Presidente da República. É penoso que assim seja, apesar da tenra idade cronológica de Adão de Almeida e pares, nota-se-lhes nos semblantes o medo e preocupação de um futuro incerto. Mas, caso insistam em roubar as eleições, subsistirá sobre eles a infortuna marca mortal da malignidade da besta. Tão novos e já tão batuteiros e enganadores farsantes. Estamos juntos.